Fala galera, mais um vídeo de 10 minutinhos no máximo aí, aula 69, estabilidade dos servidores públicos. Vamos lá. Bom, o artigo 41 diz que a estabilidade dos servidores são estáveis, né? Os servidores são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Antes dessa emenda constitucional, o prazo era de 2 anos para se adquirir a estabilidade, agora são 3. Então, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Dá uma olhada aí, galera, no artigo 37, inciso 2º, que fala da investidura em cargo ou emprego público, que dependem aí de concurso público, salvo aí os comissionados. Então, 3 anos, agora, né, a alteração do dispositivo pela emenda constitucional número 19. Vejam só que para a magistratura, para o concurso da magistratura do Ministério Público, estabilidade, se fala em vitaliciedade, né? São apenas de 2 anos, ok? A estabilidade aí assegura a permanência no serviço enquanto a vitaliciedade, no caso dos magistrados, dos membros do Ministério Público, entre outros, assegura a permanência no cargo vitalício. Como são agentes públicos, gêneros, promotores e magistrados, o Estado responde por eventuais danos que eles venham causar a terceiros. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre responsabilidades do Estado. Em continuação, os agentes públicos, diz o Eli Lopes Meireles, na verdade é um gênero, né? Agente público é gênero. E nós podemos subdividir em 5 categorias, 5 espécies. Agentes políticos, administrativos, que abrangem, por sua vez, os servidores públicos, os empregados públicos e servidores temporários. Também temos os honoríficos, os delegados e os credenciados, segundo a doutrina clássica de Eli. Vejam só, emprego público, então, se referem a emprego público nos termos do artigo 37, depois vocês dão uma olhadinha lá. Cargo público já está se referindo ao regime via estatuto, né? Cargo público. Vamos dar uma delineada aí. O que é um emprego público? Quem é um empregado público? Empregado público é o servidor que titulariza um emprego. Vejam só, não titulariza cargo. Está sob o regime seletista, que não é o mesmo, vejam só, o regime seletista da iniciativa privada, tá? É um regime da CLT diferenciado, porque depende de concurso público, tudo nos termos do artigo 37. Bom, e o órgão, a gente brinca, órgão vai de fuca, né? Os órgãos são desprovidos, na verdade, de personalidade jurídica, razão pelo qual eles não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, então eles não podem ser processados nem processar. Assim, a doutrina, no que diz respeito ao órgão, o órgão atua em nome da entidade, da pessoa jurídica, na verdade, que a criou. Por exemplo, o Márcio Fernando Elias Rosa, aí, das sinopses jurídicas, esclarece o seguinte: a Secretaria do Estado, por exemplo, da Saúde, é um órgão, mas só que atua em nome do Estado, pessoa jurídica de direito público. O Ministério da Justiça é outro órgão, né, galera? E atua em nome da União Federal, que é essa sim, dotada de personalidade jurídica, direito público. Conceito, então, nas palavras do Eli, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertencem. E continua, cada órgão, como centro de competência governamental administrativa, tem necessariamente função, cargo e agente. Por isso que a gente brinca, né? Órgão vai de fuca. Todo órgão tem função, tem cargos, e esses cargos, eles são lotados através dos agentes públicos de forma genérica, como eu já explicitei. Dá uma olhada depois na Lei 9784/99, que vai falar o que se deve entender por órgão normativamente. Bom, na sequência, o cargo público é indicado em doutrina como sendo um locus apenas. O cargo é um locus, um lugar, né? Um lugar que é criado no órgão. O cargo é provido por agentes, ok? Órgão, então, corresponde, na verdade, a um centro de competência despersonalizado. Cargo ao lugar titularizado pelo agente público e a função aos encargos ou atribuições. É isso. Conceito legal de cargo público, vocês podem dar uma olhada na lei, por exemplo, 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Diz lá no artigo 3º, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Vejam só, cargo é sempre criado por lei, com denominação própria, vencimento, pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo e em comissão. Bem, é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Já já a gente vai ver a questão da jurisprudência. Então a gente continua aí na questão agora da jurisprudência e súmulas do STF ou STJ aí, do artigo sob comentário, né? Vejam só, a súmula 390 do TST fala aí do artigo 41 da Constituição Federal, relativamente à questão da estabilidade, né? E da questão do regime seletista ou não. Vejam só, administração direta, autárquica ou fundacional, aplicabilidade, empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, inaplicável. Inciso 1º, o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41. Inciso 2º, ao empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso, não é garantida a estabilidade. Vejam só que essa súmula do TST, ela dividiu, né, vamos dizer assim, de uma realidade a questão do emprego público e a outra realidade daqueles servidores públicos seletistas da administração direta, né? Vejam só, então diferenciou aqui essa questão. Só que isso, no STF, por exemplo, a questão ainda não suscita de vez em quando debates, porque existem julgados em sentidos dos dois lados. É isso. Orientação jurisprudencial, né, do SDI, do TST1, né, 247, essa OJ diz o seguinte, inciso 1º, a despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Vejam só aí, outra posição, né, outro posicionamento. Inciso 2º, a validade do ato de despedida do empregado da empresa pública de Correios e Telégrafos, especificamente na questão dos Correios, está condicionada à motivação, deve motivar. Por gozar essa empresa, enfim, de mesmo tratamento destinado à fazenda pública, tal, em relação às imunidades tributárias e à execução por precatórios, além de prerrogativa de foro, prazo e custas. Bom, apesar da OJ acima, o STF, como já disse, vem firmando decisões em ambos os sentidos, tá? Na questão da despedida dos empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso seria imprescindível. Bom, é isso. Fecho com esse dizer do Gandhi, que eu acho muito oportuno nesse momento, e a gente encerra mais esse vídeo de até 10 minutos aí para vocês. Um abraço, fica com Deus!